Olá pessoal, me chamo André. Esse é meu primeiro canal no YouTube e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho aprendendo nos últimos anos sobre o mercado financeiro e sobre investimentos também. E através desses vídeos eu espero mostrar para vocês de forma simples e direta como analisar ações, fundos imobiliários e como fazer investimentos no exterior e também como isso está ao alcance de qualquer pessoa. Inicialmente, o meu conteúdo ele vai ser voltado para um público que já tem um certo conhecimento sobre o mercado financeiro, né? E já sabem mais ou menos ali como fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas eu trago esse primeiro vídeo como uma forma de tutorial, uma introdução a esse assunto inicial, né? Que seria as ações, a análise de ações. E para vocês verem como é simples vocês fazerem o primeiro investimento. Esse vai ser o primeiro de uma série de 4 vídeos que eu vou fazer, cada um explicando detalhadamente com uma análise fundamentalista, né, que são um checklist bem simples, que qualquer pessoa pode aplicar, para poder analisar aquelas ações ou fundos imobiliários e como fazer também investimentos no exterior. Antes de entrar no tema, um princípio assim que eu aprendi e eu busco sempre levar isso aí para as pessoas que estão querendo começar no mercado financeiro, é que você não precisa ser rico para começar a investir, mas você precisa começar a investir para você ser rico. Apesar de ser um jargão conhecido no mundo dos investidores, essa é uma ideia que precisa ser desmistificada, porque com menos de R$10 você consegue comprar uma ação ou até um fundo imobiliário em específico e você não precisa ter muito dinheiro para poder diversificar o seu patrimônio. Para quem ainda não sabe, as ações elas são frações de empresas e vou dar alguns exemplos como Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, enfim, tem uma diversidade de empresas que são listadas na Bolsa de Valores. E por que elas são listadas lá? Elas abrem o seu capital para captar recursos, né, no caso dinheiro, para financiar os seus projetos de expansão. Então, basicamente é isso. Você pega uma parte do seu dinheiro, investe nessa empresa e essa empresa vai reinvestir o seu dinheiro e retornar para você uma fração do lucro dela no período. E aí essa fração do lucro é o que a gente chama de dividendo. O dividendo, ele é pago pela empresa ou pode ser a cada 3 meses, pode ser a cada 6 ou até uma vez por ano. Ele pode lhe pagar um valor em decorrência da ação que você tem. E aí cada ação, ela contém um código, que são 4 letras, e um número em seguida. Isso serve para a gente ganhar mais agilidade e também facilitar na hora de fazer uma pesquisa e tal, sobre aquele ativo em específico. Por exemplo, a gente tem ações com o nome Taesa, certo? A Taesa, ela é composta por um código de 4 letras, que é o TAEE, e ela contém vários tipos de números depois dela. Tem a TAE 3, tem a TAE 4, tem a TAE 11, tem a Usiminas, por exemplo, tem a Usiminas 5, né, Usim 5, tem também a Eletrobras, que é Elet 6, e isso daí confunde muito a cabeça das pessoas quando vai pesquisar. Qual ação então eu devo comprar? Eu devo comprar a número 3, a número 6, a número 11. Isso aí vai de acordo com a sua estratégia, vai de acordo com o que você quer. E aí eu vou explicar exatamente, detalhadamente, o que significa cada uma desses números após o código. Por exemplo, ações terminadas em 3, certo? Elas são ações ordinárias, ON, ações ordinárias. Eu explico já o que significa isso, certo? Ações terminadas em 4, elas são ações preferenciais. Ações terminadas em 5, elas são ações preferenciais de classe A. Ações terminadas em 6, são ações preferenciais de classe B. Então, começando pelo número 3, né, são ações terminadas em 3, elas são ações ordinárias. O que significa isso? Significa que elas dão direito a você a votar. Então, quem é que detém a maior parte dessas ações ordinárias? São os controladores da empresa. Os próprios controladores, né, eles detêm a maior parte de ações ordinárias, que isso aí dá direito a eles votarem ou decidirem
o futuro sobre aquela empresa ou as decisões daquela empresa. Se você detém, por exemplo, só uma ação ordinária dessa empresa, você também terá direito a votar, enfim, tomar as decisões. Porém, na proporção de né? Só tem uma ação, só vai ter a proporção direito àquela ação. Enquanto os investidores maiores, né, eles têm mais ações, eles têm um peso maior na decisão do voto deles. E aí já as ações terminadas em 4, né, elas são ações preferenciais. Então leia-se preferencial, ações que eles dão preferência para você a pagar dividendos. E o dividendo é o quê? É uma forma de remuneração que as empresas fizeram de pagar os seus acionistas por investir o dinheiro deles ali naquela empresa por um período de tempo. Então, tem empresas que realmente pagam em 3, 6 ou até um ano esses dividendos. E essas ações, esse grupo de ações, eles têm preferência. Isso aí vale também para ações além do 4, né? Vale também para o 5 e para o 6, né? É a mesma classificação, são ações preferenciais. E aí, diferentemente das outras, né? As ações do grupamento 11, né? Vou dar o exemplo aqui, a TAE 11, elas são ações de conjunto, né? No caso, a gente chama de unit porque elas são um conjunto de ações. Ela tem um grupo de ações ordinárias, um grupo de ações preferenciais. Então, por que uma empresa faz isso? Eles colocam ações ordinárias, ações preferenciais e colocam um grupo com essas duas ações juntas. Eles fazem isso para gerar liquidez, né? Para uma empresa, é muito bom que ela tenha liquidez diária, ela compra e venda, tem essa movimentação de dinheiro por dia muito grande. E isso acontece na maioria das vezes em ações de grupamento 11, né, que são as units. Elas têm muito mais movimentação diária do que uma ação, por exemplo, do grupo 3, do grupo 4, do grupo 5. E por último, como eu falei, os terminados em 34 são BDRs, né, que são ações listadas em outras bolsas de valores, né? Eu trouxe o exemplo aqui, por exemplo, da Disney. A Disney ela é uma ação negociada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas ela também é vendida aqui no Brasil. Então ela tem esse BDR, né, terminado em 34. Outro fator muito importante que a gente precisa saber antes de começar a investir, antes de começar a analisar, é saber alguns termos, né? Um deles é o dividend yield. O dividend yield ele é como se fosse um termômetro de uma ação. Então, a partir do dividend yield eu consigo ver se aquela ação, por exemplo, ela teve um bom resultado, ela entregou bons resultados para os acionistas, ou ela quase não distribuiu dividendos no último ano. Então ela é como se fosse um termômetro que mede a distribuição de dividendos no decorrer de um período. Mas claro que a gente jamais deve analisar um único indicador para tomar uma decisão. E outro indicador muito importante que a gente deve analisar é saber a porcentagem de dividendos que aquela empresa distribuiu no decorrer do período. A gente chama isso de payout. Payout é o índice que a gente mede, porcentagem da distribuição de lucro das empresas. Então, a empresa teve um lucro aí, não sei, de 100 milhões, né? Então, o payout dela ali foi mais ou menos 50%. Então, 50% dos lucros da empresa foi distribuído para os acionistas. Esse vídeo fez sentido para você? Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui no vídeo. Já segue o canal, porque eu vou trazer atualizações toda semana sobre o mercado de ações, sobre investimentos, enfim, vou tentar trazer um conteúdo totalmente simplificado para vocês, sem enrolação, sempre direto ao ponto. E é isso, obrigado, até o próximo vídeo.